Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de procurarmos ampliar os nossos sentimentos e entendimentos à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine, sobre compreendendo a caridade. Olá, boa noite, boa noite. Eu já ia falar uma boa noite, que é um hábito, né? Boa tarde, né? E a todos também que vão aí nos assistir depois pelas nossas redes aí, pelo YouTube, pelo Facebook. Vamos refletir um pouquinho, né? Sobre o que é a caridade. E quando a gente fala em caridade, né? A gente logo pensa na caridade material, naquela caridade da doação de alimento, de roupa, aquela coisa toda. Mas eu escolhi para a gente falar sobre isso, até porque agora a gente vai se aproximando aí na época, vai se aproximando do final do ano, e parece que a gente tem mais impulsos caridosos, a gente se preocupa mais com as pessoas, como se elas não passassem fome, se elas não tivessem necessidade aí no resto do ano todo, né? Mas aí eu falei, vamos estudar um pouquinho aqui o que é a caridade. Mas a caridade, como a gente vai estudar aqui, é a caridade como a entendia Jesus, né? Que aí a gente vai ver que faz toda a diferença quando a gente começa a estudar e se aventura, na verdade, a praticar a caridade, porque não é uma coisa muito fácil, né? É um grande desafio, mas vamos lá. Então, aqui na questão 886 do Livro dos Espíritos, no item que fala sobre a caridade e amor ao próximo, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, vírgula, como a entendia Jesus, né? Porque aí faz toda a diferença. E aí os espíritos vão responder a ele dizendo: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A gente vê que é uma resposta simples, né? É simples a princípio, né? Tão fácil, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada item desse aqui, e aí a gente já começa a entender o tamanho do desafio que a gente tem nas nossas relações com os nossos semelhantes, em sociedade, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. E aí vem um comentário aqui, vai continuar aqui um comentário agora, depois da resposta, comentário de Kardec. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer-lhe aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos, não é? E a gente vê realmente que não se restringe só a dar o que é material, né? Essa caridade, ela exige de nós um pouco mais de cuidado, de observação, né, nas nossas relações, né? E a gente sabe que nós estamos aí, o Sandro aqui no domingo falou sobre a família, o quanto é importante o nosso núcleo familiar, né? O quanto é importante
a gente estar ali encarnado com aquelas pessoas que vão ser importantes também no nosso aprimoramento, né? Nós estamos ali, muitas vezes, numa situação com aquela família, com aquelas pessoas de resgate, tendo que estar de novo convivendo com aquelas pessoas para aprender a exercitar o amor, o perdão, a indulgência, né? Porque a gente não se reúne só com pessoas queridas e espíritos simpáticos, né? Os núcleos familiares têm pessoas, né, têm espíritos ali que têm as suas diferenças, que têm as suas dificuldades, que têm os seus comportamentos, muitas vezes, que a gente não concorda, que a gente implica, tem um julgamento que a gente faz de achar o que é melhor para o outro, né? A gente é tão clarividente, muitas vezes, em relação ao problema do outro, mas, às vezes, a gente não consegue enxergar o nosso próprio comportamento, como a nossa maneira de agir, como a nossa maneira de se comunicar com o outro é muitas vezes agressiva, ofensiva, né? Requer de nós essa atenção. E aí, tem uma outra questão aqui também, que é a questão 887, onde Kardec pergunta o seguinte, ó, Jesus ensinou ainda, amai aos vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? A resposta: sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los, é pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles, né? Então, eles vêm falar da caridade, né, do amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus vai mais além. Ele estende esse amor aos inimigos. Mas é a pergunta de Kardec, é uma pergunta que todo mundo se faz. Mas como que eu vou conviver com uma pessoa que eu não gosto, que é um desafeto, que me desagrada? Como é que vai ser isso? E Jesus não está falando isso, porque isso é muito difícil de acontecer. A gente não tem um carinho, uma confiança que a gente tem com um amigo, com o inimigo, né? É uma coisa energética, fluídica, um choque fluídico. Muitas vezes, quando a gente está diante de uma pessoa que a gente não simpatiza, que a gente não gosta, que a gente já se desentendeu por algum motivo, mas não é isso. Não é essa convivência, muitas vezes, hipócrita, né? De você estar ali, você não gosta e ser forçado. Não é isso. Mas é tendo a oportunidade de fazer o bem àquela pessoa. E fazer o bem pode ser de várias maneiras, né? Fazer o bem pode ser uma prece. Fazer o bem pode ser saber que aquela pessoa está passando por uma dificuldade e a gente sabe quem pode ajudar aquela pessoa. Então, a gente dá um jeito ali nos bastidores de ser um instrumento e apresentar alguém, pedir alguém para ligar para aquela pessoa, sei lá, e ajudar de alguma forma. E estando, vibrar para que realmente, olha, eu não gosto, não consigo conviver, mas não é desejar o mal. Só que a gente tem dificuldade, porque a gente se satisfaz muitas vezes quando a gente está diante de uma pessoa que a gente não gosta e a gente vê aquela pessoa se dar mal, né? A gente tem isso ainda dentro de nós. A gente sente uma certa satisfação de ver aquele outro, tá vendo? Me fez mal, agora tá aí, ó, repagando. A gente tem um pouquinho esse sentimento de vingança, de querer ver o outro se dar mal. A gente ainda tem um pouquinho isso. E temos, porque é a nossa condição ainda, né? Nós estamos ainda muito pouco evoluídos, né? E hoje, como a gente está falando do Dia das Crianças, se a gente pode fazer uma comparação, nós somos crianças ainda espirituais, né? Crianças que não entendem, né? Muitas vezes a gente está na nossa infância e é uma época boa, porque a gente está despreocupado, né? A gente tem os pais ou os responsáveis para resolver as coisas pela gente. A gente não tem que se preocupar muitas vezes com a nossa sobrevivência, com o trabalho, né? Então a gente tem essa fase aí em que é importante para o espírito. Mas nós somos crianças espirituais. Nós não temos a capacidade de enxergar o todo, de ver um contexto maior do que aquele momento, né? Às vezes a gente está numa situação tão difícil, tão aflitiva, que dói tanto, que causa tanta dor, e a gente se desespera, esquecendo que aquilo vai passar. Tudo passa, né?
E a gente fica, às vezes, resmungando, a gente fica reclamando, a gente age como criança. Né? Criança, quando às vezes não quer um brinquedo e ela não ganha, ela faz pirraça, ela embirra, ela bate o pé, e muitas vezes nós temos essas atitudes também, de não compreender que tudo que a gente necessita para a nossa evolução a gente tem. Só que a gente às vezes não presta atenção no que é necessário para a nossa evolução. Nós queremos muita felicidade, nós não queremos ter dor, nós não queremos passar por problemas. Mas, meus queridos, nós estamos num planeta de provas e expiações. Estamos numa oportunidade abençoada e bendita de reaver valores, de praticar o amor, que a gente não conseguiu com aquelas pessoas. Né? Então, a gente tem as coisas que são necessárias para o nosso crescimento. E muitas vezes a gente não tem essa capacidade de compreender. Né? Muitas vezes as coisas passam, o tempo passa, a gente amadurece um pouco mais, e aí a gente é capaz de avaliar o que a gente considerou uma desgraça, o que a gente considerou a pior coisa que aconteceu na nossa vida, foi o momento em que a gente mais aprendeu. Foi o momento que a gente foi chamado a pensar diferente, a ter mais indulgência, a agir com mais humildade, né? Então, são necessários para o nosso crescimento. Mas, muitas vezes, a gente faz birra. Ou a gente exige de Deus as coisas. Né? Quantas vezes, nas nossas orações, a gente faz a nossa prece, a nossa oração, exigindo de Deus as coisas. Né? Querendo isso, querendo aquilo. E, às vezes, as coisas não acontecem como a gente quer, mas não são para acontecer da maneira como a gente quer. Porque a gente não tem essa visão geral, a gente não tem um contexto maior que a gente possa entender isso, né? Então a gente embirra, a gente bate o pé, a gente age exatamente como uma criança que não tem essa capacidade de entender o todo, né? E aí, vamos lá para agora o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu até achei interessante porque eu coloquei lá no Google e aí veio dois significados para benevolência, né? Benevolência e indulgência. Tá lá, ó, benevolência é a bondade de ânimo para com algo ou alguém, que trata alguém com bondade e com boa vontade, né? Tá lá, ó, primeira coisa que a gente tem que fazer é benevolência para com todos, né? Então tá lá. É a bondade de ânimo, é a boa vontade. E muitas vezes nós não temos esse bom ânimo e essa boa vontade para lidar com as pessoas, né? A gente não tem paciência muitas vezes, principalmente com aquele que é diferente, né? Se a gente é muito ativo, muito dinâmico com a nossa vida, com as nossas coisas, a gente não tem boa vontade e bom ânimo, às vezes, para lidar com uma pessoa que é mais devagar, que pensa devagar, né? Que pensa de uma outra forma, que faz as suas coisas num outro ritmo. A gente não tem paciência, na maioria das vezes, com as pessoas, nas situações. Às vezes você está numa fila, né? E você acha que só você está com pressa, que as coisas têm que acontecer rápido, mas às vezes tem lá uma pessoa idosa na sua frente, tem uma pessoa com uma deficiência, que vai demorar mais para fazer aquilo, a gente não tem paciência. Então a gente já começa a ter dificuldade de ser benevolente para com todos, né? No trânsito, nossa, são tantos exemplos aí, né? Que isso é caridade. A outra coisa, né, é indulgência para as imperfeições alheias. O que é indulgência? É a disposição para perdoar culpas e erros, né? É evitar censurar e criticar. No penúltimo domingo, quando eu fiz o estudo aqui no centro, eu falei sobre isso, né, sobre o julgamento. Não julgueis para não seres julgados. E é bom a gente entender, né, essa questão do julgamento. Como que a gente vai viver em sociedade se a gente não julgar, né? A gente às vezes se pergunta, mas tem uma grande diferença que é julgar e ter opinião, né? A gente pode ter opinião sobre as coisas e é bom que a gente tem que ter discernimento, a gente tem que achar o que convém ou não convém para nós. Ter opinião é uma coisa, ter opinião é válido, é necessário, ter discernimento é muito bom. Agora, o julgar é diferente, porque o julgar, ele tem o peso da condenação.
você julga o outro, você é severo nas suas censuras, nas suas críticas com o outro. Então você está censurando, você está julgando, condenando. E achando que o que a pessoa está fazendo é o mais errado do mundo e que ela não tem direito a ser perdoada. E não é bem assim. E aí, agora nós vamos lá para o capítulo 10 do Evangelho. Vamos estudar alguns trechinhos aqui que vão falar sobre isso, né? Vão falar sobre a indulgência, sobre o perdão, né? Está lá no capítulo 10, ó. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí nós vamos lá no item 9, que é uma passagem muito interessante da gente estudar. E a gente sempre tem que estar com ela muito assim na nossa vida, né? O argueiro e a trave no olho, né? Sendo que argueiro é cisco, né? O cisco é uma coisa bem pequenininha, né? E a trave é uma viga, é uma coisa gigantesca, né? Então, o argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis aos vossos irmãos, deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vedes como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Né? Foi o que eu já disse. A gente tem sempre uma solução, às vezes, para a vida do outro. Né? A gente sempre acha, ou tem essa pretensão de achar que a gente sabe qual é a solução para a vida do outro. Fulano tinha que fazer isso, fulano tinha que fazer aquilo, e muitas vezes a gente se irrita quando o outro não faz o que a gente está falando, né? Ou às vezes chega um amigo, alguém perto da gente, né? A gente passou aí pelo Setembro Amarelo, a gente viu a importância de ser ouvido, né? Da importância de ser acolhido, e às vezes a pessoa só chega perto de você, ela só quer que você escute o que ela tem a dizer. Mas mal a gente escuta, a gente já está querendo dar a nossa opinião, a gente está querendo impor a nossa forma de ver, mas ela não está pedindo isso, ela só quer um amigo ali do seu lado, ela só quer alguém para ouvir. Né? Eu falei do CCVV, que é super importante, Centro de Valorização da Vida, que é 188, que aí as pessoas podem acessar pelo telefone, pelo e-mail, pelo chat, porque as pessoas estão ali para ouvir as outras. Né? A gente vê como é importante. E a gente acha que é muito fácil, às vezes, falar das nossas emoções, falar das nossas dificuldades, mas não é. Né? A gente acha, não, eu sou uma pessoa extrovertida, eu falo, mas quando se trata do nosso mundo íntimo, das nossas dores, daqueles pensamentos difíceis, é complicado a gente falar. E muitas vezes é o que a gente está vendo acontecer aí, muitas pessoas em depressão, muitos irmãos cometendo suicídio, porque às vezes não tem uma escuta, às vezes não tem uma atenção ali de ser ouvido, não é? E a gente julga, né? E aí os espíritos vêm falar aqui, ó. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio. Considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas.
Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso, né? Nós temos aí 2 pontos antagônicos, é a caridade, que é a indulgência, que é o perdão, que é compreender o outro, né? Porque nós julgamos muitas vezes os comportamentos das pessoas, né? A gente olha a pessoa fazendo uma coisa, a gente critica, a gente julga, mas a gente esquece que por trás de cada comportamento de outra pessoa ou dos nossos comportamentos, há uma série de situações internas, de medos, de inseguranças, de uma forma às vezes equivocada de ver as coisas, né? A gente passa por muitos medos, por muitas fragilidades, e às vezes a gente age ou vê alguém agindo movido por isso, movido por esse modo operante, né, que cada um tem de ver as coisas, de entender o mundo. E a gente tem essa dificuldade de aceitar, né? Em quantas situações que a gente já viveu na nossa vida, que a gente vê outras pessoas, a gente vê uma mesma cena acontecendo ali, o mesmo fato acontecendo, e cada um que está ali olhando aquela situação vai ter um olhar, vai ter uma interpretação e vai agir de acordo com a sua forma de ver o mundo. Né? Muitas pessoas vão ajudar, um acidente, por exemplo, muitas pessoas vão lá agir, vão querer ajudar, outras vão ficar com medo, outras vão ficar distantes, as outras vão falar, não, foi culpa de fulano, o outro, não, foi culpa do outro. Tantas situações que estão por trás dos nossos comportamentos. E aí a gente julga condenando o outro, sem saber como a pessoa enxerga a vida, quais são as suas crenças, qual é a sua formação de vida, qual é a educação que ela recebeu. A gente tem que levar tudo isso em conta. E quando a gente aprende a entender um pouquinho essas coisas que acontecem conosco, a gente também tem que ter esse esforço de enxergar o outro também com esse olhar de caridade, com esse olhar de piedade, sem condenação. Porque eles falam aqui muito claro, é a maior insensatez da humanidade. É você julgar o outro, é você falar do outro e você ser tão cego em relação a você, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Né? Então é um convite que é feito no Evangelho para que a gente veja as coisas diferentes, para que a gente tenha um olhar um pouco mais caridoso para com o nosso semelhante. Né? E aí, vamos seguir aqui no item que fala do perdão das ofensas. Né? A gente vê que é interessante porque aqui é o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, e está aqui o perdão, está aqui a indulgência, está tudo aqui dentro desse capítulo. Né? E aí a gente vai lá para o item 14, no último parágrafo. Os Espíritos dizem o seguinte, a comunicação, né, dos Espíritos. Espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo, nada tenho contra o meu próximo. Né? E aqui esse Espírito nos dá uma chamada, né? Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Porque não adianta conhecer a doutrina, não adianta vir ao centro, não adianta participar da casa espírita, se o conhecimento que a gente adquire aqui não muda a nossa forma de pensar. Porque a gente está vindo aqui, a gente está estudando, mas é preciso se esforçar na prática da doutrina espírita. Porque é muito bom a gente se dizer espírita, a gente compreender tantas coisas, a gente poder levar uma palavra de consolo, de ajuda ao nosso próximo. Mas o primeiro a ser beneficiado com a doutrina espírita tem que ser a gente, em primeiro lugar.
né? Mudando a nossa forma de pensar. Claro que não é fácil, é um grande desafio que nós temos, né? Porque mudar hábitos, mudar pensamentos, nós temos às vezes as nossas formas engessadas de pensar, romper com tudo isso não é uma coisa fácil, a gente sabe que não é. Mas é necessário, porque a gente precisa quebrar, a gente precisa vencer. Como diz sempre a Ângela, esse homem velho, esse espírito rancoroso, orgulhoso, que ainda há em nós. Nós somos muito mais egoístas do que caridosos. Nós pensamos muito mais em nós primeiro, no nosso bem-estar, no bem-estar da nossa família ali, do que no bem-estar de todos. E aí a gente quer um mundo de paz, a gente quer um mundo solidário, mas a gente também não se põe numa posição de ser solidário, de querer ajudar. Aí não tem, né? Não adianta, a sociedade é o reflexo do que cada um é, individualmente, né? Então é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Então ele chama atenção, sede-o, se esforcem, estudem, coloquem em prática tudo isso, né? É importantíssimo, importantíssimo. Continuando aqui no item 15, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor, até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior tendes necessidades de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se, descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe, se não vos escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, né? E muitas vezes a gente tem essa dificuldade, porque para fazer esse exercício, né, o exercício do autoconhecimento, a reforma íntima, ela requer de nós humildade, em primeiro lugar, né? Porque se a gente só admite, se a gente só acha que só a gente é que está certo, que só a nossa opinião é a correta, que só a gente está com a razão, a gente está alimentando o nosso orgulho, né? Porque, como eu disse, pode ter um outro olhar, a pessoa pode ver aquela situação. E muitas vezes, nós às vezes deixamos, né, de ter uma amizade ou de ter um relacionamento mais amoroso dentro da nossa casa, porque a gente usa de palavras grosseiras, a gente é impaciente. E muitas vezes a situação chega e fica tão insustentável, mas é difícil para nós, como eles dizem aqui, muitas vezes reconhecer que fomos nós que começamos aquela situação, que fomos nós os responsáveis por aquela ruptura, por aquela desavença no núcleo familiar, né? E é difícil para nós admitir isso, porque a gente sempre acha que é o outro, né? Eu agi assim porque fulano falou aquilo, porque fulano agiu assim, ciclano agiu daquele outro jeito. Mas tudo o que acontece é para que a gente se observe, para que a gente preste atenção, né? Todas as situações que a gente tem na nossa vida, as circunstâncias do dia a dia, as pessoas que chegam na nossa vida, que passam e que ficam e que depois se vão, todas elas trazem algum aprendizado, né? Porque é o que a gente está aqui para fazer, a gente está aqui para aprender. Nós estamos numa encarnação cujo objetivo é a gente evoluir, é a gente crescer. Então, tudo o que nos acontece tem um motivo. E a gente tem que aprender, mesmo sendo difícil, a enxergar, isso às vezes leva muito tempo, que aquilo está sendo para o nosso bem. Que aquela pessoa está trazendo a oportunidade da gente trabalhar em nós o que é necessário. Você vai contribuir na vida do outro? Claro que vai, né? Lógico, ninguém chega na nossa vida e vai e não leva um pouco de nós e não recebe um pouco de nós, né? Isso é uma troca, é um aprendizado mútuo. Mas é principalmente para que a gente reveja como nós estamos tendo a conduta em determinadas situações,
com determinados comentários, como a gente lida com as críticas, né? A gente não gosta de ser criticado, a gente não gosta de admitir que erra, que a gente fica equivocado. É difícil para nós, né? O nosso orgulho ainda é muito forte. E ele, às vezes, faz com que a gente fique cego em relação aos nossos defeitos e a gente fique clarividente aí em relação aos outros, né? Mas a gente não sabe da vida do outro. A gente também não sabe o que se passa na vida do outro, né? Então, muitas vezes, né, é a gente que começa todas essas situações, né? O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras, né? E aí a gente também tem uma grande dificuldade de perdoar, aquele perdão mesmo assim, né? A gente perdoa mais superficialmente, mas a gente, olha, eu te perdoo, mas não quero mais ver você, não quero mais conviver com você. Se tiver uma oportunidade, muitas vezes, da gente prejudicar a pessoa, a gente ainda vai prejudicar, porque a gente tem dificuldade de esquecer aquelas ofensas, esquecer aquelas palavras que nos magoaram. É difícil a gente... Esse perdão, que é o que a gente tem que ser, que a gente tem que exercitar, é ele que vale, ele que é o verdadeiro, né? É igual Jesus não precisava perdoar ninguém, né? Porque Jesus já era um espírito puro, já é o espírito mais puro que já encarnou aqui na Terra. Então ele não se ofendia com as pessoas, ele não tinha que perdoar, porque ele entendia o outro com as suas inferioridades. Claro que um espírito superior, encarnado no planeta, com espíritos. Se hoje a gente já não é, né, não está tão bem, imagina lá, sei lá, mais de 2.000 anos atrás, que a coisa ainda era mais complicada, a gente já estava muito menos avançado ainda moralmente do que hoje, né? E ele falar sobre aquilo, falar sobre o amor, ele não se aborrecia. Ele simplesmente falava do amor, ele falava do evangelho. Mas ele sabe que o trabalho é íntimo, ele sabe que o trabalho é pessoal. E quantas vezes a gente tem a dificuldade de resolver certas situações nessa existência, nós vamos carregar para outras existências essa dificuldade, vamos ter que, num planejamento futuro, de novo estar com aquelas pessoas. Por quê? Porque a gente precisa se exercitar nesse trabalho de amar ao próximo, de ser caridoso, mas a caridade como a entendia Jesus, né? Dar esmola, dar o material é necessário, claro. Se nós podemos ajudar, é nosso dever ajudar ao próximo. Ninguém quer passar fome, ninguém quer passar necessidade, não é? A gente não está recriminando. Só que a caridade, ela tem um sentido muito mais profundo do que muitas vezes a gente consegue compreender, né? Sede, pois, aí já é o item aqui que vai falar sobre a indulgência. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, pois conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. E às vezes a gente vê o comportamento de uma pessoa, como eu já disse, e a gente julga, mas a gente não sabe quais são as intenções que estão movendo aquela pessoa a fazer isso. E muitas vezes a gente julga, a gente critica, mas quem pode realmente avaliar, quem nos conhece verdadeiramente, sabe que a gente teve boa intenção. E o que a gente censura, ele vai absolver.
E o que a gente não condena, o que a gente acha que não tem nenhuma consequência, tem grandes consequências. E aí Deus vai ser capaz de julgar isso. Né? A gente não tem essa capacidade de avaliar o comportamento do outro e exigir do outro mais do que a gente exige de nós mesmos. Né? Só Deus pode avaliar, só Deus sabe das nossas intenções, sabe o que vai no nosso íntimo, sabe as nossas dores, sabe as nossas aflições. Né? Só Ele sabe, então só cabe a Ele julgar, não a nós. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Não é? Isso é tão fácil a gente observar, né? Quando a gente é muito duro, muito intransigente com o outro, a gente está sempre cansado, a gente está sempre sem energia, a gente está sempre sem força. Por quê? Porque a gente fica numa tentativa, às vezes, doentia de querer controlar o outro, de querer saber o que é melhor para o outro. E isso despende uma energia, isso irrita tantas vezes, porque a gente quer controlar. Tem que ser da minha maneira, tem que ser como eu acho que tem que ser. Eu não estou dizendo aqui que, por exemplo, hoje, né, sendo o Dia das Crianças, a gente vai deixar, por exemplo, uma criança fazer tudo que ela quer. Não, uma criança precisa de limites. Uma criança precisa de orientação, não é? Precisa de... A gente já passou tantas vezes, em tantas encarnações nossas, a gente já passou por esse período da infância, né, que é para os humanos, então é o maior período que tem. Porque a gente vai lá desde o nascimento até ali a pré-adolescência, adolescência, toda uma fase de criança onde a gente está ali apto a receber educação, onde a gente está pronto e aberto para receber o amor, para receber o limite, né, da orientação do que é certo e errado. É uma responsabilidade para os pais e para quem assume, né, esse papel ali de receber um espírito, de educar. É um desafio muito grande. Né? E às vezes os pais, as pessoas que são responsáveis, dão todo carinho, dão todo o amor. E muitas vezes aquele espírito, pela sua história passada, não consegue absorver. Ou só absorve um pouco. Né? E às vezes faz escolhas equivocadas. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas o papel daquele que educa, daquele que aceitou essa tarefa, é amar. E muitas vezes o espírito pode ser que vá fazer escolhas equivocadas e que vai aprender por conta própria. Mas muitas vezes a gente, por amar demais, por proteger demais, a gente quer poupar, né, as pessoas que nós amamos do seu processo. E eu não vou evoluir por ninguém. Né? Eu posso, claro, melhorar como pessoa e ajudar no meu comportamento, em sociedade, ser um melhor familiar, ser uma melhor profissional, ser um melhor cidadão. Eu me melhorando vou contribuir para a melhora do mundo. Né? Então é importante a gente observar e a gente passa por essas coisas. Muitas vezes queremos tolir as crianças que têm determinada vocação, né, para as artes ou para uma coisa que a gente considere assim, inferior. E às vezes é a vocação daquele espírito, e muitos pais querem obrigar a criança a fazer, o adolescente a fazer, às vezes escolher uma profissão só porque vai dar dinheiro. E às vezes a criança, o adolescente não tem nada a ver com aquilo ali, ele não gosta, ele não se adapta com aquilo. E a gente, por imposição, por às vezes ter essa dificuldade de respeitar o livre-arbítrio do outro, a gente impõe. Quantos conflitos nas famílias, né, são gerados porque os filhos às vezes não são ouvidos, porque não se escuta ali, é uma imposição, uma falta de diálogo. O Sandro falou muito disso aqui, né, na palestra de domingo, o quanto é importante essa convivência em família, o quanto nós crescemos espiritualmente nesse ambiente familiar, porque ali estão todas as oportunidades que são nos ofertadas para a gente exercitar esse amor, né? E muitas vezes a gente fica em situações muito difíceis, porque a gente lido com aquilo, exijo que a criança, o adolescente faça aquilo, e às vezes a criança não tem habilidade para aquilo, a criança não sabe fazer e a gente exige, né? Então, uma série de coisas, e a gente fica aí, né? Muito estressado, muito irritado, muito, né, sem energia. Sede indulgentes,
com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. É proporcional. Isso aqui é um trecho do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas como perdoarmos aos que nos hão ofendido. É proporcional. A gente não pode exigir, a gente não pode pedir a Deus a indulgência, o perdão para os nossos erros, para os nossos equívocos, e querer receber esse perdão se a gente também não trabalha, não se esforça para perdoar ao outro. Não é querer só receber, é também dar. A vida é uma troca, é um ciclo, né? A gente recebe o que a gente dá. E é uma coisa proporcional, é uma coisa justa, né? Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste, né? Sempre assim, o Evangelho o tempo todo nos chama a atenção para isso. Conheceis, pratiqueis, porque é isso que a gente tem que fazer. Nós não estamos aqui numa encarnação para acumular bens, tesouros, não. A gente está aqui para trabalhar, e no que a gente está trabalhando, no que a gente está vivendo, no que a gente está convivendo, no que a gente está aprendendo, no que a gente está errando, no que a gente está acertando, a gente está evoluindo, a gente está crescendo. A gente está se desenvolvendo em inteligência, a gente está se desenvolvendo em moralidade. Então é muito importante essa nossa estada aqui, porque é aqui, é encarnado, é aqui na matéria que a gente vai ter esses embates, a gente vai ter essas oportunidades de se ver, de se melhorar, de crescer, né? E colocar tudo isso aqui em prática, que isso aqui é o importante na nossa vida, né? Não é que a gente vai sair daqui dessa existência sabendo ser caridoso 100%. Não, isso ainda é uma conquista que demora tempo, porque é um domínio que nós temos que ter sobre nós mesmos, né? A porta estreita que diz o Evangelho, né? A porta larga é a porta da perdição, porque a gente se entrega às influências da matéria, a gente se entrega ao orgulho, a gente se entrega ao egoísmo, mas é preciso que a gente enxergue a porta estreita, porque é por lá que a gente tem que passar. E o trabalho é nosso, né? As pessoas, a doutrina vai nos ajudar, são recursos que nós temos na mão. Mas se nós não soubermos usar esses recursos, nada adianta. Vamos perder uma encarnação, vamos perder a oportunidade. Então isso leva tempo, porque isso é um processo. Meus queridos, quando a gente pensa que a gente foi criado simples e ignorante, a gente saiu de um ponto zero, e que a gente tem como destino final ser perfeito, né? A perfeição relativa, lógico, a perfeição absoluta só Deus a tem. Essa perfeição relativa é uma caminhada longa. E Deus, na sua infinita misericórdia, criou o mecanismo perfeito para isso, que é a reencarnação. Nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos desenvolvendo. Nós ainda erramos muito, porque nós não temos o nosso livre-arbítrio amadurecido. Nós ainda vamos fazer muito mais escolhas equivocadas do que certas. Mas vamos aprender com esses equívocos. Deus não pune, Deus não julga. E por que nós temos que agir assim com o nosso semelhante? Ser tão exigente com o outro, querer tanto do outro a perfeição, se nós não a temos. É uma insensatez realmente, como nos dizem os espíritos. E é pouco a pouco, é encarnação a encarnação. Nós vamos ter as oportunidades que são necessárias, quantas forem, até que a gente evolua, até que a gente avance no nosso processo, né? E aqui, já para a gente ir terminando, vamos continuar com mais uma aqui, mensagem aqui dos Espíritos, né? Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros.
é esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar, todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? São os espíritos que nos chamam a atenção, né? O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. E é uma coisa interessante da gente observar, né? Muitas vezes isso nos ajuda a ter um olhar um pouco menos rígido com o outro, com alguém que a gente não goste. Quando a gente pensa, quando a gente lê aqui, gente, todos nós temos um lado bom e um lado ruim. Todos nós temos defeitos e temos virtudes. E por que a gente tem que focar só no que há de ruim no outro? Por que a gente não pode enxergar no outro semelhança? Nem que seja física. A pessoa tem 2 olhos, nós também temos. A pessoa é meu vizinho, mora aqui nesse bairro, eu também moro. A gente, de alguma maneira, ver um pouco da humanidade no outro, porque ele também é filho de Deus, ele também tem um lado bom. A gente pode não gostar daquela pessoa, mas tem pessoas que gostam dele. Tem pessoas que o amam. E aí a gente tem essa dificuldade, então buscar essas semelhanças. Não, ele também é filho de Deus, ele também tem um lado bom. Cara, alguma coisa boa ele tem. Então vamos focar no mínimo que for, que a gente acha que a pessoa tem de bom. Mas vamos focar ali. A pessoa tem esse defeito, mas ela tem essa qualidade. Né? Não, a gente só foca no que é ruim, a gente só foca do que a gente não gosta. Mas a gente tem que ver que o outro também faz coisas boas. Pode não ser para você, mas ele também pode ser bom para outra pessoa. Olha como a gente tem dificuldade de ver isso. A gente tem uma dificuldade enorme de enxergar e agir assim, né? Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler essas palavras que lhe indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Se a gente diz que ama a Deus, como a gente demonstra o amor a Deus? Amando o nosso próximo. Esse é o sentido. Esse é o X da questão. Esse é o pulo do gato. Não podemos amar a Deus, não podemos amar a sua obra, a sua criação, amar a natureza e ser tão duro às vezes com o nosso semelhante, ser tão exigente com o outro, né? Não conseguimos e não vamos evoluir se não amarmos a Deus através do nosso próximo. Daquele que convive conosco, que está na nossa família, que está no ambiente de trabalho, que está na mesma cidade, que está no mesmo trabalho. O próximo, né? Ajudar e amar aquele que está ali. E que às vezes que é o mais difícil da gente fazer. Às vezes é o que a gente realmente, a nossa grande missão numa encarnação é estar ali naquele núcleo familiar, é conviver com aquele que é difícil. Muitas vezes a gente nem consegue conviver muito de perto, mas mesmo estando longe, vibrar e ajudar de alguma forma aquele semelhante. Não desejar o seu mal, né? Retribuir o mal com o bem, com o amor, né? Então, acho importante a gente refletir disso, né? Parabéns aí a todas as crianças. Nós, como eu disse, somos crianças aí espirituais ainda muito no começo aí da nossa caminhada, tomando nossos tombos, e levantando, seguindo firme.
Então, que a gente possa aí levar essas reflexões aí sobre o que é a caridade e nos esforçar para continuar nessa prática aí que é do dia a dia, que é de todos os momentos, né? Muito obrigada aí pela paciência, né, por ouvir, por os corajosos, como disse o santo, que estão aqui hoje nessa terça-feira chuvosa, com frio, né, e para todos que vão aí nos assistir, que a gente possa refletir sobre o que é a caridade e trabalhar aí no esforço, né, de regeneração e ajudar nessa regeneração que a gente tanto quer e que a gente tanto fala aí, né? Boa tarde a todos.